Boa noite, amados irmãos e irmãs, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre todos nós e sobre todos nós permaneça, amém? Bom, eu sou filho aqui da casa, sou filho da irmã Antônia, do irmão Gival, me converti aqui no ano de 99, fui batizado no mesmo ano, logo em seguida, fui enviado ao seminário no ano de 2004. Hoje eu pastoreio há 15 anos, estou como pastor na primeira igreja batista da Gruta há 10 anos, mas já fui pastor lá em Orobó, que é uma cidade que fica a 105 quilômetros lá do Recife. Fui pastor em Capela, passei 4 anos e 2 meses naquela cidade, e agora estou em Maceió há 10 anos, fez agora no dia 20 de abril. Vejo aqui muitas caras novas e algumas também antigas, né, da minha época, mas sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. Estou gozando de um período de férias. Infelizmente minha esposa não teve esse mesmo privilégio, não pôde tirar férias agora. Ela trabalha na área da saúde. E eu vim passar uns dias aí na casa dos meus pais, com as minhas filhas. A Giovana, fica aí de pé, Giovana, por favor. A Sara desceu para a sala. 12 anos tem a Giovana. E a Sara tem 6 anos. E eu fiz 15 anos de casado em dezembro. Estou partindo por 16 anos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Mas eu gostaria de falar nesta noite no texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. Mas nós leremos, irmãos, apenas a expressão final do versículo 15, quando ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria de falar nesta noite sobre o tema A Minha Família no Altar do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus mais uma vez em nome de Jesus. Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, agradecidos por esta noite, agradecidos pela Tua palavra que foi lida, e te pedindo, Pai, fala conosco nesta noite, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, engrandecido nesta noite, que famílias sejam restauradas para a honra e para a glória do Teu santo nome. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém. Minha família no altar do Senhor. Meus amados irmãos, a maior referência que eu tenho de uma pessoa que caminha no altar do Senhor é a minha mãe. A minha mãe, eu me lembro, ela se converteu primeiro na minha casa. E ela me chamava direto para vir para a igreja. Daniel, vem para a igreja. Eu dizia, vou para o show, vou jogar bola, vou passear. E nunca queria vir para a igreja. Todas as vezes, irmãos, que eu chegava das festas, das farras, das madrugadas, eu achava que iria encontrar minha mãe dormindo. Mas ela estava no meu quarto, no quarto do meu irmão, dizendo, Senhor, salva a vida dos meus filhos. Não permite que eles partam desse mundo sem ter um encontro com o Senhor. Salva a vida do meu esposo. Não permita que ele parta desse mundo sem ter um encontro com o Senhor. 2 anos após as orações de minha mãe, meus irmãos, eu entreguei a minha vida a Jesus. 3 anos após, meu irmão entregou a vida a Jesus. E 7 anos depois, meu pai
entregou a vida a Jesus. E nós podemos dizer, eu e a minha família servimos ao Senhor. Agora, irmãos, isso aconteceu porque ela é melhor do que nós? Não. Porque quando nós nos colocamos no altar do Senhor, quando nós nos colocamos na dependência do Senhor, Deus, Ele age em nosso favor. Deus age em favor da família. Porque a família, ela nasceu no coração do Senhor. Amém? Então continue orando pela sua família. Continue clamando pela sua família. Continue buscando a Deus pela sua família. Porque eu creio, em nome de Jesus, que as nossas famílias estão debaixo da promessa de Deus, que diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A sua família, a minha família, ela está debaixo dessa promessa. Mas, meus amados irmãos, para termos uma família no altar do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para o passado com compromisso e gratidão. Se os irmãos olharem o texto da palavra de Deus que nós lemos, Josué, ele foi aquele que foi escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão, para, na verdade, tomar posse da terra prometida, porque Moisés já tinha feito esse papel, e ele foi chamado por Deus para substituir Moisés para fazer isso. O povo, irmãos, eles já tinham recebido a terra por herança, as tribos já tinham recebido a sua herança, só que o povo precisava se voltar para Deus, ter a família no altar do Senhor, e Josué é convocado por Deus para relembrá-los os princípios e os compromissos que eles tinham assumido com Deus. E que princípios são esses, irmãos? Se nós observarmos o capítulo 1 do livro de Josué, a palavra de Deus, ela vai dizer quais eram os princípios que eles precisavam colocar em prática em sua vida. O primeiro, irmãos, está no verso 5. O primeiro princípio era a certeza da presença de Deus diária na vida daquele povo. Sabe aquela coisa, irmãos? Tem momentos em nossas vidas que quando nós recebemos a bênção de Deus, quando nós recebemos o favor do Senhor, parece que nós nos esquecemos do compromisso que assumimos com Deus. E Josué precisou mostrar para aquele povo que eles precisavam se voltar para Deus. Ele disse, agora pois, servir ao Senhor e temer ao Senhor e servir ao Senhor com integridade. Jogai fora os deuses a quais serviram os vossos pais, além do Eufrates, e ao Deus dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles precisavam lembrar, em primeiro lugar, que a presença de Deus era constante na vida deles, que eles poderiam enfrentar qualquer dificuldade, qualquer luta na vida deles, mas eles não podiam esquecer que Deus era presente na vida deles, que Deus estava com eles. No verso 5 ele diz, ninguém poderá resistir a você. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Irmãos, Deus é presença constante em nossas famílias. Ele não nos abandona. Diante das vitórias, agradeça a Deus, mas não abandone Deus, não esqueça de Deus, não esqueça de permanecer com a sua vida no altar do Senhor, não esqueça de permanecer buscando a presença de Deus em sua vida, porque Ele está conosco. Sabe qual era o segundo princípio? Ele diz no texto a Josué que ele precisava ser forte e corajoso. Eu não sei porquê, irmãos, mas Deus repete 4 vezes essa mesma expressão. Ele diz a Josué, seja forte e corajoso. No verso 6, ele diz no verso 9, ele diz no verso 18, a todo momento ele diz, seja forte
e corajoso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, seres humanos, nós somos fracos. Nós somos limitados. Bastou um vírus chamado Covid-19, que afastou as pessoas da igreja, afastou as pessoas da família, afastou as pessoas de serem humanas, de ajudar uns aos outros, de serem presentes, de se despedir dos seus mortos, porque muitos morreram, não tiveram nem a chance de ter um velório. E nós somos fracos. É por isso que diante das limitações de Josué, Deus ele disse para ele: seja forte. Seja forte. Nós precisamos ser fortes no Senhor, irmãos, porque nós somos fracos. Nós somos limitados. E ele continua dizendo: seja forte e corajoso. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos de coragem, porque os desafios que ele tinha pela frente eram muitos. Os desafios que nós temos pela frente são muitos. E nós precisamos de coragem. Conta-se uma história de que um homem estava jogando estrelas de volta ao mar. O dia estava acabando, a maré estava baixando, e ele jogando as estrelas de volta ao mar. Um senhor olhou de longe assim, chegou perto daquele jovem e disse: o que é que você está fazendo? Ele disse: eu estou jogando as estrelas de volta ao mar, porque a maré está baixando, o dia está acabando e eu estou jogando elas. Aí o homem olhou assim, aí viu muitas estrelas. Aí ele disse: mas são muitas, você não vai conseguir. Ele pegou aquela estrela e jogou de volta ao mar e disse: para essa aí eu fiz a diferença. Sabe o que é que eu aprendo, irmãos, com isso? Que quando nós temos visão, mas não temos ação, nós não chegaremos a lugar nenhum. Quando nós temos ação, mas não temos visão, é perca de tempo. Mas quando nós temos visão e ação, nós podemos mudar o mundo. E Deus nos dá coragem para mudar as nossas famílias. Deus nos dá coragem para pregar para famílias. Deus nos dá coragem para que nós façamos a diferença no nosso dia a dia. É por isso que nós precisamos da coragem. E ele continua dizendo outro princípio que ele precisava lembrar para o povo. Não se esqueça da palavra de Deus, meus irmãos. Ele diz a Josué, no versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que seja sucedido por onde quer que andares. E não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe o que é que eu aprendo, irmãos? O sucesso da minha caminhada e da sua caminhada cristã está na obediência à palavra do Senhor. Está na meditação da palavra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite, pois ele será como árvore frutífera, cujo fruto dá no seu tempo, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz, prosperará. Prosperará. Obrigado. Meus irmãos, o texto ele vai dizer: se você quer ser bem sucedido, você precisa viver segundo os ensinos da palavra. Eu quero dizer aos amados irmãos que o ensino da palavra é inegociável. A palavra de Deus é inegociável na minha vida e na sua vida, amém? Lembram de Jesus? Quando estava 40 dias e 40 noites se preparando para o seu ministério, o diabo chegou para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus sabia, o diabo sabia que ele estava com fome, que ele estava cansado, mas aquele alimento não vinha da parte de Deus. E Jesus repreende o diabo com a palavra, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo não satisfeito, irmãos,
leva Jesus para um alto pináculo e cita o Salmo 91, que muitos irmãos às vezes colocam esse salmo aberto na sua casa, achando que o salmo está aberto na casa vai proteger a sua casa. A nossa casa, ela será protegida se nós vivermos aquilo que está escrito no salmo. Aí o diabo citou o salmo, dizendo: está escrito, atira-te abaixo, porque ele dará ordem aos anjos a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos. Olha, irmãos, se eu estiver caminhando aqui no altar, e de repente eu tropeçar e cair, eu tropecei, foi um acidente. Mas eu chegar e querer pular de um local alto, crendo que um anjo vai me salvar, é um suicídio. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero abrir um parêntese, viu, irmãos? E que parêntese é esse? Leia diariamente a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo, ele conhece a Bíblia mais do que muitos crentes. Muitos crentes estão sendo enganados. Muitos crentes estão abandonando o caminho. Muitos crentes estão saindo da presença de Deus, porque não conhecem a palavra. A Bíblia diz: errais em não conhecer as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O diabo, ele conhece a palavra, viu, irmãos? Só que eu e você precisamos saber mais do que ele, em nome de Jesus. Porque essa palavra é a minha arma de defesa e a minha arma de ataque. É a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Amém? Então, Josué estava lembrando para aquele povo: não se esqueçam da palavra. Não se esqueçam do que vocês aprenderam. Não se esqueçam dos 10 mandamentos que foram estabelecidos na minha lei através de Moisés. Não se esqueçam disso. Porque o sucesso de vocês, a princípio, para vocês conquistarem a terra, foi porque vocês se santificaram. Foi porque vocês buscaram a minha presença. E como consequência disso, vocês receberam a terra por herança. Estão lembrados do que Josué falou em Josué capítulo 3, versículo 5? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele precisava lembrar o povo isso. Então, irmãos, se nós queremos famílias no altar do Senhor, nós precisamos manter os compromissos que assumimos com Deus. Os irmãos lembram quando a gente faz os votos do casamento? Aqueles votos é só quando tem 1 ano de casado, 2 anos, 3 anos, é? Não? É? Sim ou não? Os votos é até que a morte nos separe. Esses são os votos estabelecidos por Deus e que nós prometemos diante de Deus quando casamos. E o compromisso com Deus é assim, acaba, do nada. A primeira dificuldade, o primeiro problema, a primeira luta, não. Aquele que começou a obra, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Você pode se afastar do Senhor, você pode buscar outros caminhos, mas o Senhor vai transformar a sua vida. Você vai voltar ao primeiro amor e vai buscar a presença do Senhor em sua vida. Em segundo lugar, irmãos, para termos uma família no altar do Senhor, é preciso olhar o presente com temor e obediência. Irmãos, o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Temer a Deus é respeitá-lo pelo que Ele é. Temer a Deus
é obedecê-lo, é viver segundo os princípios da sua palavra e não segundo as nossas vontades. Então nós devemos viver, irmãos, o presente, o hoje, com temor e com obediência à palavra do Senhor. E de que forma nós podemos viver isso? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos aprender a nos perdoar diariamente. Sabe por quê? A vida familiar é cheia de pessoas imperfeitas. Nós não somos perfeitos. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Nós erramos, irmãos. Então a gente não pode apontar quando o nosso cônjuge erra e diz: você está errado, eu não vou mais lhe perdoar, eu não quero mais conversa com você, vá-se embora de casa. Não, irmãos. Jesus, ele disse: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus? O que Jesus está dizendo não é quando chegar 490 vezes, você descontar tudo que o outro fez. O que ele está dizendo, irmãos, é que o perdão não tem limite. Quando a gente perdoa alguém, aquilo que nos feriu, aquilo que nos machucou, serão apenas cicatrizes. Eu pergunto a você, cicatrizes dói? Não. Agora, as feridas, quando elas estão abertas, elas doem. Eu, quando tinha 6 anos de idade, eu fui atravessar a rua da minha casa para comprar doce numa mercearia. Quando eu fui atravessar, estava no meio do caminho, aí meu pai gritou: ei, rapaz, vai para onde? Aí eu voltei. Quando eu voltei, um carro me pegou. E eu fui atropelado na porta de casa. Passei 3 dias em Maceió, em observação, para saber se eu iria resistir ou não àquele acidente. No 3º dia eu tive uma reação e cheguei em casa todo enfaixado, parecia uma múmia, da cabeça aos pés. Arranhei os braços, os joelhos, a cabeça, a testa, um corte aqui perto do olho, todo enfaixado eu cheguei. Eu me lembro que logo nos primeiros dias, aquelas cicatrizes doíam demais, os cortes foram profundos. Mas hoje, são apenas cicatrizes. Quando nós perdoamos, irmãos, isso se torna, aquilo que dói, aquilo que machuca, são apenas cicatrizes. Não machuca mais. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos e eu já sei a resposta. Quem aqui quer ir para o céu? Misericórdia, ninguém quer ir? Diga amém. Amém. Se você quer ir para o céu, meu irmão e minha irmã, a gente precisa perdoar uns aos outros. Jesus, ele disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15: se nós perdoarmos a quem nos ofendeu, Deus também nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Se você quer ir para o céu, nós precisamos colocar o perdão como algo essencial em nossas vidas. Tem muita gente que está aqui, irmãos, participando, trazendo oferta no altar, participando de ceia do Senhor, louvando ao Senhor, pregando ao Senhor, tendo algum cargo dentro da igreja, mas a família não está bem. Não adianta, irmãos, ao chegar ali na porta da igreja, nós pisarmos naquele tapete e bater o tapete da santidade. Todo mundo é santo aqui. Ninguém erra, ninguém maltrata, ninguém xinga, ninguém fica com raiva. Nós temos que ser sinceros. E Deus recebe a minha e a sua adoração
quando há sinceridade em nossa vida e quando nós estamos bem na nossa casa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se você não cuida dos seus, você é pior do que o descrente. Conta-se uma história, irmãos, de um homem que foi procurar algo dentro do guarda-roupa da sua esposa. Quando chegou lá, encontrou uma caixa de sapato com 3 ovos e uns 10 mil reais dentro dessa caixa. Aí ele ficou curioso e disse: mulher, o que é isso? Por que você está guardando ovos dentro do guarda-roupa e essa quantidade de dinheiro? Aí ela disse: toda vez que você erra no casamento, eu coloco um ovo dentro dessa caixa. Aí ele ficou feliz. 10 anos de casado, eu só errei 3 vezes. Glória a Deus. Aí ele caiu na besteira de perguntar o dinheiro. E esse dinheiro aqui? Aí ela disse: é porque toda vez que completa uma dúzia de ovos, eu vendo e vou juntando dinheiro. O camarada já tinha errado um bocado, né? Porque nós somos falhos, irmãos. Se você tem algo para resolver com o seu cônjuge, com alguém da sua família, tenha a humildade de dizer: em nome de Jesus, me perdoe. Eu não sei se fui eu que errei, mas independente se fui eu que errei ou não, em nome de Jesus Cristo, me perdoe. O perdão liberta, irmãos. O perdão transforma. O perdão é a alforria da alma. O perdão, ele traz paz ao coração, à família, traz comunhão. Então, em nome de Jesus, nesse presente, no dia de hoje, se nós queremos a nossa família no altar do Senhor, nós precisamos perdoar uns aos outros. Em segundo lugar, irmãos, quantas vezes na semana você ora com a sua família? Quantas vezes na semana você ora com a sua esposa, você ora com seus filhos, você busca a presença de Deus com a sua família? Eu sei, irmãos, que a correria do dia a dia ela é grande. Nós temos os nossos afazeres, nós enfrentamos o trânsito, nós corremos no nosso dia a dia, nós trabalhamos, nós temos que planejar o nosso trabalho antes de sair de casa, nós temos os afazeres da casa, mas o essencial, você tem feito? Você tem orado com a sua família? Você tem buscado a presença de Deus em família? Irmãos, Josué, ele diz: agora pois, temei ao Senhor e buscai-o com sinceridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. É preciso, meus irmãos, dentro dos nossos lares, buscarmos diariamente a presença do Senhor. Antigamente tinha a prática do culto no lar, né? Todos os dias você pegava um manancial, lia uma devocional, lia um texto bíblico, e se você acompanhasse aquela leitura, você leria a Bíblia um ano inteiro. Durante o ano, você leria a Bíblia toda naquele ano. Você tem tido tempo para a sua família? Eu queria lembrá-lo, irmãos, da palavra que Deus trouxe para Ezequias. Ezequias tinha acabado de ter uma vitória na sua vida, tinha destruído o exército do rei da Síria, achava que estava tudo tranquilo na sua vida. Deus chegou para ele e disse: Ezequias, através de Isaías, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás.
Pergunte para você mesmo. Se você morrer hoje, a sua casa está em ordem? Se você morrer hoje, a sua família, ela continuará de pé, ela continuará servindo ao Senhor, ela continuará seguindo os princípios, a palavra de Deus, os ensinamentos que você trouxe dentro do seu lar. Nós precisamos, meus amados irmãos, estabelecer dentro do nosso lar um tempo com a família, buscando a presença de Deus. Coloque como alvo na sua vida, coloque como meta durante essa semana. Se não dá para reunir todo dia, reúne uma vez por semana, reúne 2, reúne 3, mas busque a presença de Deus. Abra o coração um para o outro, conte as dificuldades, conte os problemas, conte os sonhos. Às vezes, irmãos, os casais estão tão distantes, que se eu perguntar a um casal, muitas vezes, e perguntar qual é o sonho da sua esposa, ele não sabe. Qual é a maior dificuldade da sua esposa hoje, ele não sabe. Qual é a maior dificuldade do seu esposo, não sabe. Porque não há diálogo, não há comunhão, não há busca diária da presença de Deus em família. Porque quando nós nos reunimos dessa forma, nós vamos estar conversando, abrindo o coração um para o outro, e como consequência disso, nós vamos saber qual é o problema, qual é a necessidade, qual é o pedido de oração, qual é a luta que está enfrentando, quais são os desafios no trabalho, no dia a dia. Que nós possamos, em nome de Jesus, colocar como prioridade cultuarmos em família, adorarmos a Deus em nossa casa, buscando a presença do Senhor. Porque quando nós fazemos isso em casa, irmãos, fica muito mais fácil quando nós chegamos na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque os membros da nossa família vão olhar para nós e vão dizer: aquele que está cantando, aquele que está pregando, aquele que está dando aula na escola bíblica, é realmente o meu pai, é realmente meu irmão, é realmente minha mãe, meu pai que faz isso dentro da minha casa. Nós somos, irmãos, as cartas lidas e escritas das pessoas. As pessoas não leem a Bíblia delas é a minha vida e a sua vida. Que nós possamos fazer a diferença no nosso dia a dia. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: aí vai um homem de Deus, um servo do Senhor. Aí vai uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. Aí vai um jovem de Deus, um servo do Senhor, uma jovem de Deus, uma serva do Senhor. Que possamos carregar essa marca em nome de Jesus. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, é preciso olhar para o futuro com esperança e fé. Josué, ele estava liderando o povo. Mas ele chegou para o povo e disse: olha, eu não sei o que vocês querem. Eu não sei se vocês estão satisfeitos com os deuses aqui dos amorreus, mas eu fiz uma escolha na minha vida. Ele disse: eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Meus amados irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas famílias, e que em nome de Jesus, essa palavra ela se cumpra em nossos lares, ela se cumpra com cada membro da nossa família, e que em nome de Jesus, nós possamos dizer: eu e a minha casa, eu e a minha família, servimos ao Senhor. Mas essa esperança, irmãos, ela só é gerada, ela só é brotada em nossos corações. Não vai ser um caminho fácil. Não vai ser um caminho em que não haverá espinhos. Nós passaremos por lutas, nós enfrentaremos espinhos, mas o final, a vitória é certa, em nome de Jesus. Em Romanos, no capítulo 5, a palavra de Deus diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz a
perseverança. A perseverança, ela produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe o que é que eu aprendo com Paulo nesse texto, irmãos? Que essa caminhada, até obtermos vitória em nossa casa, em nossa família, nós vamos enfrentar muitas lutas. Mas pode ter certeza que a palavra de Deus se cumprirá. A nossa família viveu esses últimos 4 anos de muita dificuldade. Nós tivemos 17 perdas em nossa família, juntando tanto parentes paternos como maternos. Perdi avó, tios, tias, primos, crianças recém-nascidas. E em quase todas as oportunidades, eu tive a oportunidade de falar nesses velórios. E eu dizia para Deus: Senhor, o que eu tiver de chorar, que eu chore aqui em Maceió. Quando eu chegar em Palmeira, a minha família precisa ouvir que mesmo na morte, há esperança em Jesus. Mesmo na morte, Jesus venceu a morte. E nós cremos que Ele ressuscitou, está assentado de Deus, à direita de Deus. E que nós, assim como Ele recebeu um corpo glorificado, nós também haveremos de receber. Irmãos, quando eu chegava lá, via muita gente chorando, mas o Espírito Santo de Deus me segurava, e eu falando do amor e da graça de Deus ali para a família. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Diante desse sofrimento, diante dessas lutas, muitos da minha família têm entregado a vida a Jesus. Eu louvo a Deus pela salvação deles. Eu não gostaria de passar por essa dor, por essas perdas, mas a vida, ela é assim. A única certeza que nós temos é que um dia partiremos. Mas é muito melhor quando nós partimos com Cristo. E Deus está fazendo a obra, irmãos, na vida de familiares, na vida de pessoas próximas, tem aproximado a família, apesar das dores. É por isso que Paulo diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo, irmãos, que a tribulação, ela produz a perseverança. A perseverança é a capacidade de não desistir. Ainda que esteja enfrentando lutas, a gente continua. Ainda que esteja doendo, a gente continua. Ainda que haja choro, dor, sofrimento, a gente continua. Porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. A perseverança, irmãos, ela produz a experiência. Quando nós lutamos diante de Deus pela nossa família, nós vivemos experiências maravilhosas na presença de Deus. Os irmãos estão lembrados de Moisés? Moisés, ele saiu do Egito aos 40 anos porque ele havia assassinado um jovem e para não ser morto, ele fugiu e foi morar 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, Deus aparece para Moisés através de uma sarça e diz a Moisés: Moisés, eu tenho ouvido as orações do meu povo, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, levanta agora e vai para o Egito. Moisés lutou, relutou e foi. Quando chegou no Egito, que ele liberta o povo da escravidão do Egito. O povo sempre murmurando, sempre reclamando, nada estava bom para eles. A palavra de Deus diz que devido à incredulidade deles, à desobediência deles, eles passam 40 anos no deserto.
Agora eu pergunto aos irmãos, por que Moisés passou 40 anos no deserto? Porque Deus já via o futuro e já sabia que Moisés iria enfrentar mais 40 anos no deserto. Se ele não tivesse vivido aquela experiência no deserto, como ele iria conduzir aquele povo ali naquele lugar? Então ele precisou passar para vencer o deserto. Estão lembrados de José lá no Egito? Foi vendido pelos irmãos, enfrentou traição, inveja, os irmãos tentaram matá-lo, foi vítima da mentira, foi vendido para uma carreata de ismaelitas, foi parar na casa de Potifar. A palavra de Deus diz que na casa de Potifar, diz, o Senhor era com José. Tudo que colocava na mão de José prosperava. Só que depois de um certo tempo, a esposa de Potifar ficou dando em cima de José. E um dia José entrou na casa, teve o descuido de entrar sozinho. Aquela mulher tentou agarrá-lo à força, ele correu. Ela ficou com a túnica dele nas mãos. E começou a acusá-lo, dizendo que ele tinha tentado abusar dela. José é preso. E mais uma vez na prisão a Bíblia diz que Deus era com José. José precisou, irmãos, passar pela experiência da fartura na casa de Potifar, da escassez na prisão, porque Deus queria salvar vidas através da vida de José. Mais na frente, quando o faraó tem um sonho, 7 vacas boas, 7 espigas boas, 7 vacas magras, 7 espigas ruins. E o sonho era um só. 7 anos de fartura, 7 anos de seca. José olha para o faraó e diz, você precisa escolher alguém para colocar, para assumir essa responsabilidade. O faraó olha para os seus conselheiros e diz, eu não vejo ninguém tão capaz como você. José viveu a experiência da escassez na prisão, da fartura na casa de Potifar, porque Deus tinha um plano muito maior para a vida dele. Meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a experiência que você está vivendo na sua casa, na sua família. Eu não sei se é de fartura, de escassez. Eu não sei se você está enfrentando problemas, se você está enfrentando lutas, se você tem chorado, se você tem lamentado, se você tem estado em depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Eu não sei qual é o seu problema. Mas a experiência que você está passando hoje, creia pela fé, pela esperança, que Deus ele tem algo muito maior para você e para a sua casa. Em nome de Jesus. Foi assim com Moisés, para salvar o povo lá do Egito. Foi assim com José, para matar a fome do mundo, porque só tinha comida no Egito. Eu creio pelos olhos da fé, que será assim na minha vida, na sua casa, na minha casa, na sua família, na minha família, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Creia, meu amado irmão e minha amada irmã, que nós estamos debaixo dessa promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Declare todos os dias para o Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Deus, em nome de Cristo, há de fazer a obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus, com a sua infinita graça, misericórdia e amor, Ele nos abençoe. E Ele nos ajude a termos famílias no altar do Senhor, olhando para o passado com gratidão e compromisso, olhando para o presente
com temor e compromisso, olhando para o futuro, com fé e esperança. Deus está no controle de todas as coisas. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Nós vamos estar cantando uma canção que é uma oração para as nossas famílias. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Vamos ficar de pé.